Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 6 de outubro de 2015, terça-feira. Eu peço desculpas pelo farol de ontem, a gente teve problemas com o áudio, eu percebi isso, mas era tarde da noite, não havia tempo hábil para regravar, então eu decidi por postar o vídeo mesmo assim, dava para ouvir, era questão de colocar o volume no máximo e se esforçar um pouquinho, dava para ouvir o áudio, mas eu sei que foi ruim. Hoje o áudio está certinho, não vai se repetir. Antes da gente partir para os estudos gráficos, eu queria falar para vocês sobre uma oportunidade que a gente está trazendo. E essa oportunidade é a oportunidade de vocês também fazerem os seus estudos de mercado e as suas operações no mercado através de uma plataforma profissional que é a mesma que eu utilizo, que é essa que você tem aí na tela, que é o Profit Chart. Tá? Profit Chart, na minha opinião, e não só na minha opinião, acho que é uma opinião de todos do mercado, é de longe a melhor plataforma de análise e também de roteamento de ordens que existe aqui no Brasil. É uma ferramenta profissional e por ter tantos recursos, obviamente, ela tem um custo, né, que geralmente costuma ser oneroso para quem não é muito assíduo no mercado. Mas a gente está trazendo a possibilidade de assinar essa ferramenta com na verdade, mais de 40% de desconto, tornando assim o custo da ferramenta acessível, né, mesmo para aqueles que não são traders ao tempo todo, né, day traders. E eu acho que realmente vale a pena vocês avaliarem essa oportunidade. Então convido vocês a darem um pulinho no nosso site www.leandrostormer.com.br e vocês vão acabar se deparando com este banner aqui, Profit Chart na Leandro Stormer, 40% de desconto. Clicando aqui, vocês vão cair numa página onde eu faço um rápido vídeo explicando, né, a ferramenta, né, e depois vocês têm ainda outras informações aqui sobre o custo, né, dessa ferramenta com desconto. Minha opinião é que vale muito a pena, então fica o convite, dê uma acessadinha lá e, se for o caso, então entre em contato conosco. Agora sim, vamos aos movimentos do nosso mercado, começando aqui pelo gráfico do índice Bovespa. O que a gente viu ontem é que o mercado vinha num movimento de alta, ontem conseguiu produzir um pregão de alta, mas esse pregão se traduziu, de certa maneira, numa hesitação. Né? O mercado abriu em gap, ficou andando de lado, não se decidiu nem para um lado nem para o outro. A gente já vem de alguns dias de alta e ontem a gente testava novamente essa LTB, que vem derrubando o mercado toda vez que ela é testada. O mercado deixou uma sombrinha em cima dessa LTB, então havia a possibilidade de a gente iniciar um movimento corretivo a partir desse teste. Esse movimento ainda não aconteceu, mas a gente não tinha ainda um sinal de reversão. O candle de hoje, que é novamente um candle de indefinição, né, ele pode ser esse sinal. A gente está, então, existe um espaço, esse é o ponto crucial, existe um espaço para o mercado ainda prosseguir nesse movimento de alta até encontrar resistência mais forte, que fica aqui nas proximidades dos 49 mil pontos. Mas a gente já está numa zona de resistência que poderia levar a um movimento corretivo desta perna de alta. Tá? O que vai decidir isso daí, provavelmente, como eu já vinha falando ontem, é o cenário intradiário do mini índice, que vem desenvolvendo um raro movimento de retângulo estreito em gap com estruturas muito bem definidas. Tá? O mercado ontem já tinha essa consolidação, essa congestão em gap. Hoje o mercado definiu muito claramente, né, as fronteiras. 47.500 é suporte, claro, tem uma mínima aqui em 47.440 e poucos, mas 47.500 é o suporte e por volta dos 48.100 pontos nós temos a resistência. O rompimento para cima ou para baixo deve dar o drive para o próximo pregão, próximos pregões. Então a gente fica bem atento a um eventual rompimento. É isso que deve decidir para que lado vai o mercado. Se o mercado optar por um movimento corretivo, acho improvável que o mercado venha revisitar esse fundo aqui no curto prazo. A gente provavelmente deve ter uma correção
parcial dessa perna para depois o mercado voltar ao movimento de alta e vir buscar a faixa aqui dos 49 mil pontos. Se o mercado der continuidade ao movimento de alta, a gente sabe que provavelmente a gente não vai fluir muito além dos 49 mil pontos, sendo provável que o mercado a partir daqui dê uma descansada. O que a gente quer ver no futuro para o mercado se definir seria o rompimento dessa resistência ou dessa zona de suporte. Isso não deve acontecer no curtíssimo prazo. E se, como a gente está mais próximo da resistência, se o mercado prosseguir no movimento de alta e romper essa resistência, provavelmente vai ser um rompimento esticado, pouco confiável, e daí a gente deveria aguardar para um processo de pullback para avaliar a possibilidade de uma compra. Tá? Então, a operação na ponta compradora aqui é curta, ela não deve ir muito longe. O movimento corretivo aqui também não deve ir muito longe. Okay? Voltando aqui para o mini índice, está com um cenário intradiário bem interessante. O mercado tem espaço para se movimentar na eventualidade de um rompimento para baixo. Seria, acho que o alvo mais provável seria as proximidades da média móvel de 200. E se romper para cima, também tem espaço para buscar o topo aqui no futuro em 49.500 pontos. Então, é um cenário bem interessante. Só vamos torcer para que o mercado não venha romper em gap. O mercado abrir em gap, rompendo para cima ou rompendo para baixo, isso já não seria um cenário tão interessante. Vocês já perceberam, né? Acredito, até por conta dos pregões recentes, que aberturas em gap, né, elas consomem muito da variação percentual sem te dar a possibilidade de aproveitar esse movimento. Então, não são bons gaps grandes definindo uma direção. O bom é o mercado abrir morno na manhã e depois definindo um rompimento para cima ou para baixo. No mercado americano, o índice Dow Jones faz hoje um candle de dúvida, já numa zona de resistência. Perda mínima pode levar a um movimentozinho corretivo. A superação da máxima prolonga essa perna de alta, mas que já apresenta aí um leve nível de sobrecompra. O S&P 500 futuro tem um pouquinho mais de espaço para subir. Né? Se subir, a gente pode usar o gráfico do S&P 500 futuro como um indicador de até onde iria o gráfico do Dow Jones, provavelmente até o S&P 500 testar essa resistência. Né? E se houver a perda dessa mínima aqui, o mercado iniciar um movimento corretivo, deve ser uma perna curta, deve ser uma correção curta, porque esse alvo aqui provavelmente vai ser testado novamente dentro dessa congestão. O dólar foi pressionado para baixo hoje com certa intensidade, 1,52% de queda. Praticamente tentou o rompimento aqui de um pivô de baixo, mas não ficou claro, porque o fechamento não se dá com uma margem razoável da mínima aqui do dia 25. Tá? Então eu ainda entendo que o dólar está meio que numa zona de suporte. Para considerar um pivô de baixa, o dólar teria que ir um pouco mais para baixo. Tá? O contrato vigente WDOX15, esse já consegue romper aquele fundinho e já vai sinalizando aí um cenário de pivô de baixa. Eu particularmente gosto de me orientar pelo gráfico do dólar perpétuo, sem qualquer tipo de ajuste. Tá? Então, eu ainda ficaria acompanhando. No intraday, o dólar hoje gerou um sinal lindo de rompimento de linha d'água. Percebam que o dólar, primeiro, tinha bandas estreitas e um viés definido para baixo. O mercado abriu, né, tentando abrir as bandas, abriu contra o viés, não conseguiu ir além do primeiro candle. Né? Rapidamente o mercado fecha esse gap e rompe a linha d'água. Rompe a linha d'água, rompendo com boa margem a média móvel de 21 períodos, tendo a média móvel de 50 também favorável, encostando no candle, empurrando ele para baixo, e a média de 200, que apesar de longe, estava apontada para baixo. Entendo que a gente tinha um estreitamento, né, de bandas e abertura. O mercado rompendo a linha d'água na direção do viés. Foi uma excelente venda de dólar, fez um movimento quase em linha reta de 75 pontos e depois acabou estopando pela média móvel de 9, quem ficou posicionado até então. Né? Pelo gráfico intradiário, o viés do dólar ainda é de queda para o pregão de amanhã. Tá? Mas lembrem que pelo gráfico perpétuo a gente está numa zona de suporte e pode haver aí, claro, uma reação do dólar. Então, vamos aguardar a próxima oportunidade de day trade, sendo ela,
clara, a gente opera para o lado que for. O juro não superou a máxima de ontem, deu continuidade ao movimento de queda e consegue fechar abaixo desse fundo. Já faz um zigue-zague descendente. Tá? A média de 20 períodos ainda está apontada para cima, então é um pivô um pouco complicado de ser operado, não teve tanto volume. A média está apontada para cima ainda, então teria que operar pela perda da mínima, para ter um pouquinho mais de certeza que o mercado vai para baixo. De qualquer forma, não seria um trade que eu faria. Mas sinaliza que o juro vai ser pressionado para baixo e o próximo suporte seria a faixa dos 14.915 pontos. Falando dos papéis, a Vale insistiu um pouco mais no movimento de alta. Tá? Não gera nada, nem compra nem venda, só está pressionando essa zona que a gente sabe ser de resistência, mas ainda não apresenta um candle significativo de reversão. O de ontem era um candle de indefinição muito fraco, ainda mais com aquele volume baixo, para uma reversão nessa perna de alta. A Vale 3 estava mais interessante, tá? Mas ela não chegou a perder a mínima de ontem. A Vale 3 de novo fica convidativa até para um trade na ponta vendedora, se houver a perda mínima de hoje e de ontem. Mas de novo, como eu vim mencionando, acho que a maior parte dos sinais que a gente está vendo nesses últimos 2 pregões em especial, o ideal seria conseguir encaixar algum setup intraday de venda para acreditar nesse cenário de correção de gráfico diário. Okay? Então isso viria do rompimento do intraday dessa zona aqui de suporte. Ou pelo menos de algum outro setup, né? Um rompimento de linha d'água, alguma coisa assim. A Petrobras tinha uma cara boa para uma venda ontem, a PTR4, dependendo da perda mínima de ontem. Isso não aconteceu, a Petrobras assistiu num movimento de alta e continua testando aqui essa zona de resistência do gap em torno ali dos 8,15. O candle de hoje não gera nada, mas aborta intenções de venda, pelo menos a curto prazo. Eu precisaria de um novo candle de conotação baixista para reconsiderar, então, um cenário para operações de venda. Setor cirurgia, Gerdau alcança a média móvel de 21 períodos, deixa ali uma sombra superior. Não acho que vale a pena qualquer tipo de operação. A CSNA já na abertura estopou a venda que se tinha por esse maço de bandeira baixista na CSNA. Talvez o papel prossiga num movimento de alta no próximo pregão. Se a gente for olhar no intraday, a gente tem uma zona de resistência interessante aqui nos 4,47. Seria quase um opening power breakout e a simetria também é muito favorável a um movimento de alta. Tá? Então eu ficaria muito atento a CSNA se ela conseguir produzir um rompimento com força aqui. A simetria permite um movimento forte de alta. Não é o mesmo caso da Gerdau. Né? A simetria não é favorável a um movimento forte de alta. Os Minas chegou a subir um pouquinho, mas deixou sombra superior, é um gráfico que mostra certa fraqueza. O mais provável aí é um movimento indefinido, aí, nada que nos motive então operações. Bradesco, é o que eu acredito que eu tenha mencionado ontem, que o cenário mais provável aí seria uma movimentação lateral em Bradesco, formando uma ilha para ela conseguir se consolidar acima da média móvel de 20 períodos. O candle de hoje é favorável a isso, é um inside day. Tá? Se tiver mais dois candles andando de lado aqui, o Bradesco vai começar a criar condições gráficas para dar um novo impulso para cima e vir buscar a resistência aqui, próximo a 24,70 até os 25,25, essa região aqui. Tá? Então, pouco a pouco, o viés baixista de Bradesco vai ficando para trás. Itaú não perdeu a mínima de ontem, insistiu um pouco mais no movimento de alta, como a gente imaginava. Acredito que vai insistir até um pouco mais para testar mais claramente essa zona de resistência. Eu não vejo nada a ser feito aí, a gente deveria aguardar o rompimento dos 29,50. E o melhor cenário para nós seria a gente ter pelo menos mais um ou dois candles, no mínimo mais um, né? Para formar uma ilha e depois disso a gente ter o rompimento dessa estrutura. De novo, mais ou menos como em Bradesco, uma ilha criaria condições, digamos assim, de apoio para o preço conseguir produzir um rompimento sem estar tecnicamente esticado.
BBAS3 poderia ser uma venda pela perda mínima de ontem. O ideal era que a gente conseguisse identificar algum setup intraday, um setup no intraday aliado a essa possibilidade de queda. Não houve isso, então não era um trade para swing trade. Petrobras era, Banco do Brasil, só se tivesse algum day trade associado, não houve. Banco do Brasil chegou a perder a mínima no primeiro candle do dia, rapidamente voltou para cima da linha d'água e conseguiu fechar próximo da máxima. Não vejo compra aí. O papel segue numa tendência de baixo, mas pode, estender essa perna um pouco mais. Isso aqui é o intraday, né? Repara que o primeiro candle do dia chegou a perder a mínima de ontem e rapidamente o mercado foi para cima. Bom, que outros papéis a gente pode mencionar hoje? Ambev, ontem a gente olhou essa tentativa de rompimento aqui dos 20, com candle de indecisão, com baixo volume. Isso geralmente leva a um movimento contrário à tentativa, foi o que nós tivemos hoje. O mercado perdeu a mínima de ontem, produziu um candle de queda. E, enfim, apenas isso. Disso a gente não tira mais nenhuma conclusão, nada a ser feito. Eu até acho que a Ambev volta a subir a partir daí. E vai trabalhar isso aqui mais como um pullback. Só que para isso, para esse cenário se consolidar, ganhar força, a gente tem que ter uma reação autista importante no pregão de amanhã. CCROA também chama a atenção. Vocês lembram que a gente avaliou aqui no dia 1º uma venda pela perda mínima? Eu mencionei que o volume tinha sido fraco para o tamanho do candle e também para o custo do stop não valeria a pena buscar uma operação aqui. Se a gente fez a venda nesse dia, possivelmente o sujeito teria sido estopado. Então não era uma venda boa e realmente não foi. Mas o candle de hoje ele é mais interessante. Tá? Ele é um candle com essa sombra superior, fechando próximo da mínima. O stop não chega a ser tão mais barato, mas graficamente está mais interessante para um movimento corretivo. Tá? Então, se aqui nós não tínhamos uma venda, aqui uma venda possível, mas eu focaria no intraday. De novo, eu focaria no intraday. Tá? E uma venda aqui, dificilmente, na minha opinião, voltaria aqui para a faixa dos 10,70, como CCRO bateu numa zona primária de suporte. Tá? O papel ainda deve insistir num zigue-zague para cima, mas ele está devendo uma correçãozinha um pouco mais profunda. CEMIG também sinaliza a possibilidade de continuar o movimento de queda. Ontem já havia um sinal nesse sentido, um sinal razoável, mas hoje o sinal me parece até mais forte. A perda mínima amanhã poderia produzir um movimento em busca também aqui da faixa dos 6,65 mais ou menos. Não sei se vale a pena a operação de swing trade, mas vale a pena a gente ficar de olho pelo intraday no mínimo. STC3 chamou a atenção ontem para uma possível venda. O papel perdeu a mínima de ontem, produziu um bom movimento de queda. Pode prosseguir, porque agora o suporte existe nos R$14. Em R$14 provavelmente o movimento de queda cessaria. Inclusive no intraday, STC3 permitiu um trade. Tá, que a gente vai ver daqui a pouco. HGTX, você lembra que a gente viu esse rompimento? O rompimento estava um pouco esticado, mas o volume sugeria boas chances do papel conseguir firmar esse rompimento. Provavelmente teria um movimento corretivo fazendo um cenário de pullback, uma consolidação, foi o que nós tivemos. Depois o mercado retomou o movimento de alta. Nosso alvo era a faixa dos 16,16 até uns 16,40 e esse alvo foi alcançado hoje. Tá? Não há ainda sinal de reversão, mas é bem possível que nessa região agora comece a entrar pressão vendedora. De todos os papéis hoje, acho que o que mais chamou a atenção para um trade foi a Marco Polo. A Marco Polo conseguiu desconfigurar um cenário de mastro bandeira, tá? Através de uma barra de ignição. Essa barra aqui, pessoal, é muito parecida com essa barra aqui. Isso aqui é uma barra elefante baixista.
eu posso chamar isso aqui de uma barra elefante altista. É claro que essa tinha condições melhores de desempenho, porque estava a favor do viés, vinha de um rompimento falso. Aqui não tem rompimento falso, eu estou contra o viés. O volume aqui, bom, o volume aqui está sendo mais significativo, isso dá uma amenizada. Enfim, se Marco Polo conseguir superar essa máxima, provavelmente a gente vai ter um movimento interessante, no mínimo aqui até a casa de 1,90. O stop teria que ficar abaixo da mínima de hoje. Então, Marco Polo chama atenção para um trade na ponta compradora sobre a superação da máxima de hoje. Acho que em termos de gráfico diário, são os papéis que mais chamaram a atenção. Em termos de day trade, o mini índice hoje não gerou nada. Nada significativo, a gente aguarda rompimento. No caso do dólar, nós vimos esse rompimento de linha d'água que foi muito interessante. Petrobras poderia gerar uma operação de compra através desse rompimento aqui do meio-dia. Tá? Eu fiquei com o pé atrás, se fosse para entrar seria pela superação da máxima. A gente optou por não entrar, a gente não fez nenhum day trade no dia de hoje. Tá? No dólar eu não estava no escritório ainda. E se a gente tivesse feito essa operação, a Petrobras teria subido uns 2,2%. Quase teria alcançado o alvo por volatilidade, que seria uns 2,30 e tantos. E depois teria sofrido stop pela média móvel de 9, praticamente no 0 a 0. Então o trade teria não fluído o suficiente. Outro gráfico que a gente ficou ali para fazer o trade foi nesse rompimento de primeiro movimento da Usiminas. Usiminas tinha espaço simétrico bom para desenvolver um movimento do rompimento do primeiro movimento. E rompeu com volume, mas com um candle com muita sombra superior, não acionou de imediato, acionou um terceiro candle com baixo volume. Então, a gente optou por não fazer a operação e realmente a coisa não fluiu. STC3, nós falamos há pouco, que poderia ser um papel realmente para desenvolver um movimento de queda pelo fechamento de ontem, gerou um rompimento de um primeiro movimento aqui neste candle, que também era uma barra elefante, rompendo a mínima de ontem. O sujeito poderia até ter receio de operar essa barra, fundado, tá? Mas depois que aparece essa barrinha aqui, isso aqui é uma barra ignorada. Se você tem uma barra forte, sólida, com bom volume, e o próximo candle, um candle bem pequeno, o corpo é quase um doji, né? Fechando bem próximo do fechamento dessa barra, a perda dessa mínima aqui é um belo de um trade que tende a desenvolver um candle grande, tu pode usar um stop bem curto. Então aqui era uma venda bem interessante de ser feita e o papel foi legal para baixo. Fibria fez um forte movimento de queda, mas não deu brecha para entrar nesse movimento de queda, no papel que a gente estava acompanhando para buscar um trade de retorno à média, só que não teve um sinal bom, não teve volume. Tá? Outro papel que a gente acompanhou ao longo do dia, tentando, fora o dólar, né? Mas tentando buscar um trade de retorno à média, era a JBSS3. Aqui dava até para fazer a operação, o papel deu brecha para entrar através dessa barra de ignição, essa barra elefante baixista, que foi acionada. A Fibria não teve, JBS teve. E olhando para trás, a gente achava uma zona de suporte por volta aqui dos R$16. Esse era o nosso alvo para uma reversão do papel. E o papel chegou lá às 3 horas da tarde, mas ele desacelerou demais, entrou muito para dentro da banda, então perdeu as características boas para um trade de retorno à média. Seria movimento fora das bandas, candle de contração reversiva com boa amplitude e volume bem significativo. A gente não teve isso, então a gente não fez a operação, mas ainda assim foi o fundo do dia de hoje. Acho que eram esses os principais comentários. Eu vou finalizando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.